ser começando por você, João Paulo? Nos faria essa gentileza? João Paulo? Está fechado o seu áudio. Matheus, pode ser por ti, então? Começar por ti? Eu acho que o pessoal está com problema no áudio. Késia, pode ser você, Késia? Fala um pouquinho. Dividir com os demais. Bem, eu só queria ter a certeza de que vocês estão me escutando e que a gente pode prosseguir com a apresentação, tá? Eu vou só aguardar aqui 5 minutos mais para que a gente possa confirmar com a equipe técnica da Unicatólica se está tudo ok com a configuração do sistema, porque talvez vocês não estejam conseguindo falar por alguma questão da configuração do Microsoft Teams de vocês. Vou só verificar aqui com a equipe do comercial e em menos de 5 minutos eu retorno. Bem, então nós vamos começar, tá? Espero que estejam me escutando. Qualquer necessidade de interromper ou qualquer pergunta, eu peço que coloque, por gentileza, coloquem, por gentileza, no chat, caso não consigam falar com o microfone, tá? Para tirar do mudo, é só clicar no microfonezinho, tá? Ao lado do seu nome, e aí consegue ativar o microfone. Mas vamos lá, vamos começar então. Mais uma vez, bom dia a todos. Como eu já me apresentei, eu sou a Mariana Lacerda, e a gente vai agora começar a dialogar um pouco sobre marketing de cidades. Vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação, como nosso guia para a gente conversar. Então, esse é o título, espero que estejam vendo. Eu não consigo ver vocês, tá? Então, por favor, coloquem no chat se está tudo ok ou não, se conseguem ver ou não. Porque eu vou sempre recorrer lá. Ok, ótimo, perfeito. Então, vamos iniciar. Então, nosso tema, como eu falei, marketing de cidades, tá? E a proposta não é uma formação, né? Mas sim uma revisão, talvez, de conceitos, de entendimento, ou para alguns de vocês seja algo verdadeiramente novo, né? Mas, enfim, o que vale é a troca de informação e de experiência, né? Durante a manhã. E a gente começa falando ali da importância do ponto de partida, né? Falar de marketing, antes de qualquer coisa, falar de marketing não pode jamais estar apartado de falar de planejamento. O senso comum, né, durante muito tempo, e hoje ainda um pouquinho, confunde muito o marketing com a ação de publicidade e propaganda, e apenas isso, de forma restrita. Na verdade, a publicidade e a propaganda, né, são, assim, braços importantíssimos do marketing, mas são só alguns braços do marketing, né? O marketing é muito mais do que a publicidade e propaganda. Aliás, para que a publicidade e propaganda, a comunicação, né, ela seja por publicidade e propaganda, ela aconteça,
É necessário que um processo de pesquisa, de levantamento de informação, de estudo, de entendimento de cenários, né, de posicionamento do público para quem se deseja comunicar, é preciso que isso aconteça de forma antecipada, cuidadosa, né? E aí a gente está falando do planejamento. Marketing e planejamento não podem caminhar de forma separada, de forma apartada. E quando a gente fala de marketing de cidades, não se difere em absoluto disso, muito pelo contrário. Nós estamos falando aí de um organismo muito sensível, que é a cidade, que é um centro urbano, ou a cidade local onde habitam, onde residem pessoas, famílias, né? Núcleos empresariais, organismos administrativos de ordem pública ou não, ali existem, estão presentes, né? E fazem acontecer o desenvolvimento daquele espaço, daquele território. Né? A vida ativa, na verdade, não necessariamente sempre o desenvolvimento, mas a vida ativa daquele território. Então, assim, quando a gente fala de marketing de cidades, os mesmos princípios do marketing convencional, do marketing básico, eles são aplicáveis ao marketing de cidades, no marketing de cidades. Contudo, pela fragilidade, pela complexidade, como já falei, em que consiste cidades, é necessário que alguns cuidados maiores talvez sejam considerados, né? E que algumas adequações ao longo do processo do planejamento também sejam ali considerados e postos. Então, a gente traz que o ponto de partida então, para desenvolver e pensar no marketing de cidades, é o planejamento estratégico. E aí eu quero chamar a atenção de vocês dessa imagem que a gente traz inicial, né? De uma pessoa ali pronta para dar a partida, pronta para ir para alguma direção, né? Mas que, se não se sabe onde quer chegar, qualquer caminho, qualquer lugar, qualquer direção pode nos levar a um grande erro, e às vezes sem condição de reparo. Então, assim, tá aí, mais uma vez, a gente reforçar que o planejamento estratégico, ele é o ponto de partida de qualquer ação de marketing em cidades. Até porque no processo de planejamento estratégico, existe ali, dentre as diversas etapas, a etapa inicial, né, que é do entendimento, do estudo dos ambientes, dos cenários interno e externo, buscando identificar as forças, as fraquezas, as potencialidades, os pontos de melhoria, e as oportunidades e os riscos, né, numa SWOT básica, né, mas podendo também ser feito uma SWOT cruzada, que é tentando trazer uma relação entre oportunidades e pontos de melhoria, oportunidades e pontos de melhoria, oportunidades e pontos fortes, as potencialidades, como também os riscos e os pontos fortes, e os riscos e os pontos fracos, que seriam, então, os pontos de melhoria. Então, assim, o planejamento estratégico, ele prevê, efetivamente, esse estudo prévio, daí que ele vem, ele norteia, na verdade, toda e qualquer ação para o marketing. No marketing convencional é assim, e no marketing de cidades também não se difere. E a gente traz aqui, né, essa imagem também que representa muito, né, quando a gente estava ali, quando eu costumo trabalhar essa temática e discutir do marketing em si, né, e aí quando a gente fala de cidades, principalmente eu trago, não foi por acaso que a gente selecionou essa imagem com essas interrogações que são questionamentos, não dúvidas necessariamente, mas questionamentos de reflexão associados a problemáticas, a estudo que remete ali a necessidade de buscar caminhos, né? Então, assim, o planejamento estratégico de cidades, no planejamento estratégico de cidades, o que se deve considerar além da técnica, né? Então, a gente falava anteriormente que a aplicação do marketing de cidades segue ali o mesmo princípio do marketing básico, né? Não sei se todos são aqui familiarizados com o marketing básico, mas o marketing ele prevê alguns pilares básicos ali de forma bem elementar, falando do marketing. Eu peço desculpas se vocês forem da área, eu estiver trazendo essa contextualização tão elementar, né? Mas o marketing ele tem ali 4 pilares básicos, que é o produto, preço, promoção e a praça, que é o local onde acontece, onde são desenvolvidas ali as ações estratégicas para
a venda, né, do produto em si. Então, produto, preço, praça e promoção. São elementos básicos. No marketing de cidade, a gente traz essa técnica, aplica esses pilares, aplica também. Mas, como eu falei, com as adequações e com um olhar sensível às peculiaridades que dizem respeito a uma organização, a uma cidade, né? A um centro urbano, a uma localidade, a um território. Todavia, no marketing, tá? Também deve-se, para o marketing de cidade, também deve ser aplicada ali as técnicas associadas à pesquisa de mercado, à identificação, a análise de conceito, de vocação, de imagem, de tendências, tudo isso também. Mas, para além de toda a técnica, né, que a gente traz ali no marketing básico, para o marketing de cidades, é importantíssimo que toda e qualquer ação, estratégia a ser desenvolvida, a ser pensada, considere em condição, né, para que de fato aconteça, seja desenvolvida estratégia ou qualquer outra ação ou estudo, que se beba, que se recorra, que se estude, que se conheça, que se entenda o plano diretor da cidade, o plano diretor do município. Aí, talvez, né, a gente se esbarre em uma questão política, administrativa. Nem todos os municípios brasileiros possuem plano diretor, né? No final de 2000 para cá, ali na década, ainda em 2000, ali 2000, nos idos de 2010, 2012, essa realidade ela era pior ainda. Depois de uma legislação específica, né, para o município, essa realidade ela avança em uma melhoria, mas ainda assim nós não temos, principalmente os municípios mais novos, nem todos possuem um plano diretor. Não é só possuir o plano diretor, né, mas ter ali a execução ou uma execuibilidade do plano diretor. E dentro da perspectiva do plano diretor, que é o documento que rege a organização, o funcionamento, a existência, o desenvolvimento e toda e qualquer ação, né, para o município, é necessário que a gente, além de todas as outras questões, existem ali algumas bem especiais que não devem deixar de ser consideradas e ter um foco bem, assim, com uma lupa bem grande dentro do plano diretor, que são os elementos associados ao desenvolvimento urbano, ao desenho e traçado urbano em si, né? A malha urbana, as vias urbanas, né? A ocupação do espaço, do solo, enfim. É o desenvolvimento da comunidade, e quando a gente fala do desenvolvimento da comunidade, a gente fala da articulação da comunidade, da ação da comunidade, da efetiva participação da comunidade dentro da cidade, dentro do município, e as suas representatividades. O turismo, porque o turismo, sim, e é uma coisa bem interessante, abrindo parênteses, quando a gente fala de marketing de cidades, há uma grande tendência, e muito natural, de se associar o marketing de cidades ao marketing turístico, né? Mas é muito mais do que isso, né? O turismo, ele também deve ser considerado, e aí com um capítulo especial, com um capítulo ali solo, vamos dizer assim, no estudo e no desenvolvimento ali do marketing de cidades, porque o turismo, sim, para aquelas cidades que têm vocação, né, turística sobretudo, ele tem uma representatividade e uma importância muito expressiva no processo ali do marketing de cidades. Então, o turismo, que traz consigo todos os outros elementos ali da existência básica de uma cidade, porque não se desenvolve turismo sem infraestrutura, e eu estou falando de infraestrutura associada à saúde, a saneamento básico, a transporte, enfim, não se desenvolve turismo sem minimamente a infraestrutura básica. Então, ele traz consigo tudo aquilo que é necessário antes da sua existência, né, do turismo, da execução, do desenvolvimento da atividade em si, econômica do turismo. Ele traz consigo a necessidade de ali existir naquele local condições adequadas para receber visitantes, para receber investidores e desenvolvimento, né, da atividade turística em si. Então, o turismo.
a economia e muito no sentido das perspectivas, né, de desenvolvimento econômico, o que se tem ali traçado, desenhado, né, para o desenvolvimento econômico da cidade. Considerando, obviamente, a vocação, né, da atividade econômica daquele local, daquele território. Não só para a economia, mas para todos os demais pontos que eu já mencionei aqui, os que estão por vir a serem citados, também é essa a perspectiva. É como acontece hoje, mas sobretudo o que está previsto. Porque o plano diretor, ele traz isso. Ele diz o que pode, como, o que vai, o que pode, como deve acontecer, ser implementado, ser realizado. Vocês me escutam? Tem alguém aí? Porque eu não vejo a tela. Se tiver, por favor, se manifeste no chat. Por gentileza. Certo. Ok, tá bom. Então, e aí a gente segue com a questão do meio ambiente e sustentabilidade, que é extremamente frágil, e quando eu falo de marketing de cidades, independente da natureza das cidades, ter uma vocação para os recursos naturais, né, e o patrimônio natural, como é o nosso caso aqui em Palmas, né, e toda a região onde nós estamos inseridos, no estado do Tocantins está inserido, mas independente desta questão da vocação ali natural, o meio ambiente e a sustentabilidade são extremamente importantes em toda e qualquer tomada de decisão, e eu diria, assim como a economia, para qualquer atividade, para qualquer ação que se venha implementar, independente de estarmos falando de marketing de cidades ou não. Mas quando a gente fala de marketing de cidades, principalmente, porque as cidades não sustentáveis, elas não são interessantes. Cidades que não têm o seu patrimônio natural preservado, protegido, não são interessantes, porque são recursos de extrema importância para o desenvolvimento. E a sua escassez, a sua degradação, faz com que a cidade, o município, independente da sua vocação, deixe de ser atrativo para investidores. E aí põe por terra tudo. E não estamos falando, de novo, só de atividade turística, não, é muito mais do que isso, tá? Estamos falando de cidades interessantes, cidades que são atrativas para investidores, e aí eu falo investidores locais e investidores externos também. E é comum, engraçado, né? Isso é bem interessante, aí não deixando de pegar ali um gancho com o turismo, para localidades, né, onde existe um turismo de massa, que é o turismo que acontece por grande fluxos de pessoas locais que são frequentados por grandes fluxos de pessoas. Isso é muito comum ali em lugares que possuem como principal atratividade o elemento natural, em especial as cidades litorâneas, tá? Mas cidades que têm um apelo natural, e eu estou falando de recursos hídricos, sobretudo, como cachoeiras, que é o nosso caso aqui, mas que, graças a Deus, ainda não despontamos desta forma, né? No cenário nacional, ainda não somos tão vistos, e isso é muito bom para que a gente possa começar da forma correta, planejada e sustentável, mas, como eu dizia, voltando, é muito comum que em destinações onde o turismo acontece de forma massiva, os recursos naturais eles sejam consumidos de forma desregulada, desenfreada, né? E que esses recursos facilmente ou rapidamente fiquem depredados e que não tenham mais condição de ser explorados para a própria atividade, fim que o comprometeu, que é o turismo. É muito comum a gente perceber não somente a diminuição de fluxo de visitantes, como um processo de êxodo de pessoas que residem naquela localidade, moradores, né, naquela localidade, para outros lugares circunvizinhos, na maioria das vezes, porque aquele não mais lhe oferece condições de desenvolver atividades econômicas que estavam ali diretamente dependentes do turismo. Isso é muito comum de acontecer. Então, assim, o turismo é um caso prático e um exemplo muito viável, assim, muito fácil de a gente associar isso que eu trazia em relação à questão do meio ambiente natural, sobretudo. E essa sustentabilidade. Porque não há mal nenhum em utilizar os recursos naturais. Não há mal nenhum em desenvolver localidades com a exploração consciente, exploração no sentido não do desgaste, mas da utilização daqueles espaços naturais. Desde que
a legislação ambiental seja respeitada, desde que existam políticas que salvaguardem, né, o patrimônio natural ali existente, os recursos naturais ali existentes. Então, essa questão da sustentabilidade, e não só ambiental, a gente traz as outras, né, a econômica, a própria sustentabilidade cultural, é importantíssimo para qualquer atividade, quando a gente fala de marketing de cidades, sobretudo, tá? A inovação e a tecnologia também, né? A gente sabe que aqui no nosso caso, existem algumas diretrizes previstas, né, estabelecidas para o município de Palmas, o estado do Tocantins, que tem buscado aí o desenvolvimento, né, a captação de parcerias em rede para a questão da inovação e a tecnologia. Assim, é um ponto, na verdade, que nem deveria aparecer aqui. Por quê? Porque é condição. A inovação é condição. O mesmo do mesmo já não é mais nada. E mais, eu vou usar agora um jargão, mas eu não posso me refutar dele. Com a pandemia, né, cada vez mais é necessário se reinventar. Cada vez mais torna-se necessário. Um colega meu de trabalho me dizia esses dias, se reverdecer, ou seja, se reinventar, se tornar novo novamente, né? Aquilo, ou seja, é buscar processos novos, processos não antigos, não ficar no mesmo do mesmo. Porque a gente já sabe que todo esse advento da pandemia, que ainda está aí acontecendo, a gente não tem pós-pandemia, nós estamos nela ainda, né? Mudou todos os conceitos, mudou todos os parâmetros, inclusive tudo que a gente está falando aqui, né? Daqui a um ano pode estar em desuso, porque as consequências não arrisco, né? Acho interessante quando os estudiosos, e com todo respeito, trazem previsões, eu acho fantástico, acho bom, é importante que isso exista, mas eu acho arriscado também, porque, assim, os efeitos da pandemia, a gente só tem alguns sinais, né? Então, a gente não tem ali, não pode, porque é tendência, né? Tendência, eu já disse, a tendência pode ser que sim, né? E com a pandemia, é isso que é algo de uma complexidade e de um impacto tão grande, né, em todas as áreas da nossa existência, né? Essa é a palavra. Né? E aí falando da existência de uma cidade, de um núcleo urbano, enfim, de uma localidade, de um território, principalmente, né? Mas, assim, a pandemia, sim, ela traz a necessidade de a gente se repensar, reverdecer, né? Ressignificar, e a inovação e a tecnologia, elas são necessárias, e independente da pandemia, e com a pandemia mais do que nunca, para todas as áreas. E quando a gente fala para o marketing de cidades, também, de forma muito importante. Infraestrutura, não vou repetir o que a gente já falou antes, né? Chovendo molhado. Infraestrutura tem que ser olhada sempre, quando a gente fala de desenvolvimento local, de cidade, de marketing de cidades, de território, marketing turístico, desenvolvimento local. A infraestrutura, ela é necessária para a atração de investidores, e a infraestrutura de qualidade. Né? Existem, lá, eu sou da Bahia, tá? E lá no interior da Bahia, a gente tem algumas, vou trazer um exemplo ali do Recôncavo Baiano, né, que são cidades, assim, que algumas, o raio de distância para Salvador, que é a capital, é ali algumas de 100 quilômetros, outras mais distantes, que ali distam 200 quilômetros, 220 quilômetros, talvez, tá? Mas ali, naquela região, houve uma época que existia uma fábrica de refrigerantes de bebidas, tá? Uma distribuidora, uma engarrafadora que iria ali se instalar, e recuou, declinou, porque a qualidade da água da cidade não era apropriada para que ali a operação acontecesse. Então, né, a gente está falando de saneamento básico, de condições de vida, de qualidade de vida. Então, infraestrutura, acesso, infraestrutura, transporte, propriamente dito, infraestrutura, equipamentos de saúde pública, infraestrutura de serviços, enfim.
não existindo, não é atrativo. E como é que isso está posto lá no plano diretor? E aí, lembrando que isso aqui que a gente está falando tudo é olhando para o plano diretor, né? O que o plano diretor daquele município, daquela cidade traz, né? É olhando para ele, porque assim, eu posso hoje não ter as condições ideais necessárias, mas é dito ali no documento que rege a existência daquela cidade, daquele município, é dito ali como ficará, qual é a prospecção daquilo ali, né? Daquele aspecto. Então, se eu olho e ali tem elementos que favorecem ou que eu já enxergo que podem inibir, podem impedir um desenvolvimento provável, porque não é previsto ali algo robusto o suficiente que traga as condições. Então, a depender de como esteja ali, a estratégia a ser desenvolvida, ela vai mudar. Isso não só para, mas para tudo que aqui está dito, elencado em relação ao plano diretor. O desenvolvimento humano, a gente está trazendo aí questões associadas à qualidade de vida, à qualificação profissional, a questões de ordens sociais, né? Educação. Uma cidade, um município sem educação, e a educação, a gente está falando a qualificação mesmo, né? A gente está falando da formação mesmo profissional, não consegue desenvolver, né? Estudos comprovam, se a gente for olhar, não precisa a gente discutir muito isso aqui, porque isso é um fato, mas se a gente olha lá para os países subdesenvolvidos, a realidade deles, e os países que se tornaram em desenvolvimento, a realidade deles em relação à educação, e os países desenvolvidos, né, em relação à educação, terminologia que a gente nem usa mais em desenvolvimento, subdesenvolvidos, enfim. Mas se a gente for olhar a realidade política, econômica dos países que hoje tem grande expressão no cenário nacional, no cenário internacional, né, globalmente aí falando, a gente entende e analisa ali o processo de educação, né, espera educação nesses lugares, nessas cidades, né, nesses territórios, a gente vê o quão é importante o impacto da educação no processo de desenvolvimento ali e da influência que ela exerce, né, na capacidade de atrair investidores, e investidores internos e externos, tá? Junto com isso vem ali o poder de empreendedorismo, né, a visão empreendedora, né, a qualificação de recursos humanos, o capital humano qualificado, né, com condições de ser aproveitado na existência de possíveis investidores externos ou de investidores locais mesmo, enfim. Indústria, né? A indústria e pesquisa que a gente não trouxe aí, mas que está associado à educação. A indústria, você vai falar, mas indústria é poluição. A gente sabe que hoje os recursos são outros, né? E a indústria traz desenvolvimento, sim. A indústria, ela traz, de novo, a sustentabilidade, ela tem que ser ponto, né? Ponto de condição. Mas é importante para o desenvolvimento e para todo o entorno, né? Dos núcleos industriais das cidades, né? E das cidades circunvizinhas também. E aí a gente segue trazendo uma máxima, né? Que no processo do marketing de cidades é indispensável também que a gente pense global para agir local. O que a gente quer trazer com isso? E aí eu trouxe ali, espero que vocês observem, foi bem intencional, a gente trouxe nesse mapa, né, ali do Brasil, a gente destaca ali o nosso estado com uma mãozinha, né, ali sustentando ali essa simbologia, sustentando ali o coração, né, mas só para demarcar. É importante pensar de forma global para agir local. Por que isso? Porque quando eu penso de forma global, eu enxergo para além dos muros, né? Enxergo extramuros. E eu consigo conectar com todo. Eu consigo conectar com a realidade fora do meu território. E consigo enxergar possibilidades, tendências, né? Que talvez, olhando só para dentro, que talvez não, que seguramente, olhando só para dentro, eu não consiga enxergar, não consiga avançar, né? E trazer ali ações efetivas para o desenvolvimento do marketing da cidade, para o desenvolvimento do marketing das cidades.
Então, pensar global, entender o que está acontecendo no mundo, entender os impactos dos acontecimentos do mundo na minha cidade. E aí a gente vai, né, num funil. No estado que eu estou, na região que eu estou, no país que eu estou, no continente e no mundo. Quais os impactos de ordem social, econômica, política, ambiental, e agora saúde, enfim, podem, quais o que essas esferas, os impactos dessas esferas podem provocar, né, na minha cidade, no meu município, de forma positiva e de forma negativa, para que a gente transforme o que não é positivo em oportunidade. E para que a gente potencialize o que pode vir de forma positiva, e isso vire efetivamente negócio e vire a ponto de desenvolvimento para a cidade, né? Então, é importante pensar global para agir local. Aqui eu trouxe alguns aspectos indispensáveis também a serem considerados no processo do marketing de cidades, que é o entendimento do conceito, identidade e imagem da cidade. Toda cidade, de acordo com as atividades que ali são desenvolvidas, de acordo com as atividades, com os recursos que a cidade possui, né, atividade econômica, com as características culturais, históricas, culturais, naturais da cidade, e com a cultura local mesmo, né, vai imprimir um conceito a partir da sua identidade e reverberar numa imagem. Essa imagem é como ela é enxergada, é como ela é vista, é como ela é percebida. Então, assim, as atividades desenvolvidas, as potencialidades existentes naquela cidade vão imprimir a imagem, que é a forma como ela vai ser percebida, né, pela comunidade, pelas pessoas, né, de forma externa e interna também, né? Como é que e aí é curioso, porque às vezes a população percebe a cidade de uma forma e o público externo percebe de outra forma, né? Isso é comum de acontecer, mas é um perigo, porque muitas vezes a comunidade local acredita que está muito bem e que não há o que melhorar, e é um grande risco, né? Porque talvez não seja assim que esteja sendo percebido, e muitas oportunidades vão-se embora. Por isso que é importante o processo de planejamento na construção do marketing de cidades. E aí a gente vai se aproximando aqui, quando a gente traz esses pontos, se aproximando mais, né, ali do que a gente traz de estratégia de marketing, de estratégia mercadológica, né? Mas a importância do conceito, da identidade da imagem é assim salutar para a gente definir as estratégias de marketing. Então, esse conceito, a identidade, a imagem, elas serão construídas a partir de como as atividades são desenvolvidas e a imagem institucional, e aí a gente tem muito aí das políticas públicas e dos órgãos públicos, da administração pública local, né, como essa imagem ela é projetada, como também a qualidade dos serviços que ali estão disponíveis. A competitividade das cidades, né, é importantíssimo fazer. Existem estudos específicos. Essa nossa conversa, esse nosso diálogo aqui, não nos permite, pelo tempo, um estudo mais aprofundado, mas assim, e um detalhamento maior. Mas existem estudos específicos, creio que vocês já saibam disso, de competitividade das cidades, né? Para que se chegue, né, para que se identifique exatamente, né, qual o grau de competitividade que a cidade, que o município, a cidade, o território ali possui. As políticas de cidades também, quais são as políticas que regem a cidade, tá? As redes, e aí está muito relacionado às políticas, obviamente, à administração pública, né, à gestão pública municipal, né, e como são postas as políticas locais, as redes das cidades, e aí a gente está falando dos relacionamentos, da interface que a cidade possui com outras esferas, com outras cidades, né? E isso inevitavelmente perpassa ali também por questões de ordem política, porque antes de qualquer coisa vai a representatividade e a expressividade da cidade em âmbito regional e âmbito nacional, e por fim, internacional.
O ordenamento do território e a qualificação urbana é um ponto que a gente trazia lá atrás, a importância do cuidado do uso e ocupação do solo, o ordenamento. Aí aqui de novo trazendo, é muito comum que em localidades turísticas esse uso e ocupação do solo apresente comprometimentos. Mas por falta de um acompanhamento devido. Mas a gente entende também que quando existe um planejamento prévio, e com base em tudo isso que a gente vem falando, né, até aqui, esses riscos eles são minimizados. Eles sempre acontecerão, mas eles são minimizados. E aqui no nosso caso, né, falando de Palmas, nós temos aí condições interessantíssimas, porque somos uma cidade jovem, um município jovem, muito jovem, onde muitas coisas estão por fazer, e há de se ter cuidado para aquilo que já está instalado não seja sucateado. Há de se ter cuidado para aquilo que já está instalado não venha a ser vetor de desordem do espaço, né? E que a qualificação urbana seja sempre isso, sem dúvida, isso aí é ação pública, mas é também a ação e atuação do empresariado local, como ele se estabelece, como ele se implementa e implanta na localidade, e da ação da comunidade também, né? Mas, assim, esse ordenamento do território e uso e ocupação do solo são condições importantíssimas quando a gente fala do marketing de cidades. Por quê, gente? Observe, a gente não está falando aqui de publicidade, propaganda, porque isso vem depois. Eu estou falando de estudar, de entender, analisar, para definir um plano, e nesse plano vem as estratégias, e essas estratégias, sim, algumas delas vão contemplar ações além de publicidade, propaganda, de reforçar a imagem, mas não necessariamente só da publicidade e propaganda. Então, retomo aqui minha fala inicial, nós estamos falando de elementos que estão pautados num processo de estudo, de análise de cenários, de entendimento de vocação, de entendimento de potencialidades, de pontos de atenção, né, das cidades, possíveis das cidades, para então depois pensar num plano de desenvolvimento, num plano de marketing efetivo, que é um planejamento estratégico. E isso tudo aqui que a gente fala respalda o processo de planejamento estratégico, tá? O desenvolvimento econômico, que vem junto com tudo isso que a gente já trouxe até aqui, gestão dos territórios como produto. Aqui é um ponto crucial. Quando eu faço a gestão do território e da cidade, no nosso caso aqui, enquanto produto, eu tenho que olhar com um olhar de comercialização, de verdade. Então, as estratégias e os princípios de marketing, né, os princípios fundamentais de marketing devem vir para aqui, e devem vir, obviamente, com todos os cuidados, as ressalvas, considerando a vulnerabilidade que um organismo, que a cidade, né, representa, como a gente já disse antes, mas aqui eu preciso ter uma visão comercial, preciso ter uma visão verdadeiramente de entender a cidade como um produto. Mas como todo produto, se não tiver qualidade, a gente não consegue. A gente pode até atrair pela comunicação inicial da venda de um produto. Mas se eu não tiver qualidade, eu não vou ter retorno de compra. Ou seja, eu atraio, mas eu não mantenho. E aí é o grande perigo, porque eu atraio, exploro o espaço, os recursos são ali utilizados e às vezes não são repostos, não são renovados. Existe uma relação, como a gente costuma dizer, vampiresca, né? Onde eu só sugo, não mais me interessa porque não existe um planejamento ali estratégico, né, que conduza ao processo da sustentabilidade. Então, não é mais interessante aquele êxodo que eu falava anteriormente, ele começa a existir por parte da comunidade local, e o fluxo de visitantes, que anteriormente existia, não mais acontece. E quando eu falo de investidores, aí pior ainda a situação. Porque, de fato, não será um local interessante. Então, assim, tudo isso que a gente falou anteriormente vai assegurar a qualidade da cidade enquanto um produto de qualidade. Por isso que sim, necessário ter uma visão comercial para vender a cidade enquanto produto, vender no sentido de eu atrair um investidor, vender no sentido de eu desenvolver um endomarketing, que é o quê? Um processo, né, de marketing interno, e aí eu estou falando da comunidade, da população local, perdão. Mas
eu preciso ter todos esses princípios que a gente abordou anteriormente, de forma muito consciente. Aqui eu trouxe o fator competitividade, né? Já trazendo bem ali para a questão das estratégias de marketing. Quais são os sinais, né? Assim, um dos principais sinais que a gente consegue enxergar, que podem mostrar que a cidade tem um fator de competitividade ali elevado. A capacidade de atrair investimentos internos e externos, por tudo que a gente já falou aqui até agora. A capacidade de captar e manter habitantes. Ora, como assim captar e manter habitantes? Atrair pessoas que queiram morar, residir na cidade. Quanto mais interessante desenvolvimento econômico e potencial de crescimento um local possui, mais habitantes são pessoas que têm interesse de residir. Palmas é um exemplo disso, que nasce desse jeito. E a gente pode dizer isso como exemplo, Palmas como exemplo, porque é uma cidade jovem e ainda está acontecendo isso, em verdade, né? E muito. Talvez de uns 4 anos para cá, esse processo a velocidade tenha sido freada, brecada ali. Mas eu arrisco dizer, de novo, com todas as considerações do que a pandemia não pode prever, não pode permitir que a gente traga, mas eu penso que daqui a uns 10 anos, ou a menos até, pelos movimentos que a gente começa a ver em Palmas, que a gente vai ter um novo movimento aí de pessoas vindas de fora para a cidade, né? Por movimentos que a gente tem percebido de investimentos, investimentos externos, estrangeiros, né? Enfim. Perdão, eu fui só ajustar uma coisa que acabei me perdendo aqui, mas enfim, sinais, né? A capacidade de atrair investimentos internos e externos, capacidade de captar e manter habitantes, a gestão pública, né? Assim, os princípios, a forma como a gestão pública opera, né? A articulação empresarial, eu não sei se a gente trouxe aqui a capacidade de fomento, acho que tem um outro slide, talvez, mas a capacidade de fomento também, e a vocação, né? O quão diversificada pode ser a economia local, o quão diversificada podem ser as atividades econômicas, né, a serem desenvolvidas naquela cidade. Aqui a gente trouxe quais são os principais mercados-alvos de organizações locais, ou seja, das cidades, visitantes, residentes e trabalhadores. E esses trabalhadores são aquelas pessoas que a gente chama de passantes na cidade. A gente tem pessoas que não moram na cidade, mas passam uma semana na cidade. Naquele período ele é morador, mas ele não tem efetivamente sua residência, né, instalada naquela cidade. Muitas pessoas, isso é muito comum em centros urbanos que têm cidades circunvizinhas com um raio de distância muito pequeno, isso é muito comum. A gente pode usar aqui exemplo Porto Nacional, a gente pode usar aqui exemplo de Lajeado, a gente pode usar aqui o exemplo, né, de outras cidades que estão, outros municípios, na verdade, cidades que estão aqui próximas e que provoca esse movimento. Negócios e indústrias, ou seja, a gente está falando de investidores e mercados de exportação, né? De novo aí a questão econômica aparecendo. Como vender as localidades? Então, posicionamento e imagem, ou seja, esta cidade, se eu entendo que a cidade é uma cidade que tem capacidade de atrair investidores, ok, mas para que área e por quê? Para que tipo de negócio e por quê? E é preciso que as estratégias de marketing desenvolvidas, elas conversem o tempo inteiro com esse posicionamento e com essa imagem, com esse conceito que eu pretendo passar para atrair esses investidores. Mas aí é verdadeiramente necessário uma campanha, né, que converse, que comunique e que desenvolva ações que tragam os resultados esperados nesse sentido, da atratividade, né, de investidores, ou desenvolvimento desse conceito, enfim. O marketing dos atrativos, aí a gente está falando não só, de novo, da questão turística, mas vem bastante com essa posição a atividade turística para aquelas localidades que possuem, né, a vocação turística, e algumas diretrizes que devem ser consideradas no processo de planejamento do marketing, planejamento de marketing de cidades, promoção do ordenamento do território e qualificação urbana, melhoria das infraestruturas, equipamentos e serviços, implementação de programas para desenvolvimento do capital humano,
qualificação dos atrativos, recursos naturais, singularidades históricas e culturais, eventos, espaços de lazer e entretenimento, desenvolvimento de políticas de incentivo e fomento para a atração de investidores, e programas de qualidade de vida para a população local. Tudo isso que está posto aqui enquanto diretrizes, de certo modo, a gente veio até aqui na trajetória da nossa conversa, né, do que a gente está expondo, dizendo o porquê. Então, aqui a gente, na verdade, nessa lâmina, nesse slide, a gente traz, na verdade, de forma ali pontual, né, diretrizes que precisam ser contempladas no plano de desenvolvimento de marketing de cidades, no processo de planejamento de marketing de cidades. E aqui, finalizando, já, né, antes de a gente passar algumas imagens, 3 possíveis abordagens para o marketing de cidade. O marketing operacional, que é a venda da cidade, sim, né, é a venda da cidade enquanto produto, o posicionamento de produto e marketing de eventos, é muito comum, né? E aí, essa estratégia, né, essa abordagem, essa estratégia, ela é uma ação, uma visão, uma abordagem onde se busca retorno a curto prazo, costuma ser caro, tá? Costuma ser investimentos altos para que isso aconteça, porque eventos, posicionamentos de produto, da cidade enquanto produto, ou de produtos ali existentes, né? Produtos relacionados às atividades econômicas, enfim. O investimento da comunicação disso é muito caro, né? Muito alto, na verdade. Marketing estratégico para a competitividade do território, que visa desenvolver marcas locais e territoriais e fortalecer o tecido empresarial. A gente está falando ali do desenvolvimento da identidade, da marca do município a partir das atividades comerciais e empresariais que são desenvolvidas ali, e com isso desenvolver um conceito, né, uma imagem, né, da cidade. Isso seria uma ação, uma abordagem, uma ação estratégica com visão a médio prazo, ou seja, não viria de imediato os resultados, mas também é caro, porque requer investimentos diversificados, né? E muitas vezes a massa empresarial, o tecido empresarial local não tem poder, né, de investimento, então é necessário uma ação conjunta, muitas vezes, do poder público, e nem sempre existe uma vontade política ou uma visão política para que isso aconteça desta forma. O marketing estratégico, que aí é um marketing participativo e sustentável, né? Ou seja, o marketing estratégico participativo e sustentável, que desenvolve a sociedade de forma sustentável e autônoma, independente. Este caso aí, ele é a longo prazo e o custo, ele é menor. Só que os resultados... E é mais trabalhoso, tá? Mais trabalhoso, porque envolver comunidade não é fácil. Falar de sustentabilidade é mexer com questões de ordem legal, é mexer com questões de ordem cultural, né? E trabalhar com a comunidade que entre e que compre a ideia e compreenda, né? Não é fácil. É por isso que é a longo prazo. Os resultados, eles são mais seguros, mas em absoluto assegurados, né? Eles são seguros na perspectiva da sustentabilidade, mas a gente não pode assegurar que eles cheguem, tá? Como nenhum destes. Por ser a longo prazo, a gente, às vezes, a depender de quem estiver no processo da gestão, né, não consegue ali traçar diretrizes ou fazer um acompanhamento para que o curso das coisas possa ser mudado de forma ágil, enfim. Mas, afora qualquer questão, quando a gente fala de marketing de cidades, é de extrema importância que se envolva a esfera pública, privada e a comunidade local. Pela fragilidade, pela peculiaridade que existe, que está inserida numa unidade, em um território, em uma cidade, em uma unidade administrativa municipal. Aqui a gente traz algumas imagens, né, de cidades que já têm um conceito. Aqui é Recife, não sei se vocês conhecem. Recife se intitula como a Veneza brasileira. Eles são muito vaidosos, né? É uma cidade que eu amo, já morei lá, e a gente vê um contraste aí do histórico, né, do natural, do histórico, uma poluição ali presente, perceptível, mas também do natural, né, do histórico, do moderno, do natural, enfim. E hoje, Recife é uma das capitais, e esse é um conceito, isso que eu quero trazer para vocês, é um conceito. Recife é uma das capitais nordestinas que mais vem se desenvolvendo. É uma das capitais nordestinas que mais tem recebido investimento, pelas oportunidades que ela tem apresentado.
Em Recife foi instalado, há uns 5 anos atrás, menos que isso talvez, um parque tecnológico de expressão assim, muito relevante. E isso fez com que Recife se despontasse. E ela se intitula como capital do Nordeste, o que é muito curioso, e é uma verdade, né? A Bahia, Salvador perdeu o mercado, Ceará chegou junto, mas também não consegue, né? Enfim, cidades outras que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha mais expressividade, hoje perdem espaço, né? Para Recife, pelas oportunidades que ela traz, porque Recife evoluiu na inovação, Recife evoluiu na tecnologia, que as demais cidades que eu me referi também seguem, mas não com a mesma celeridade e que sem mostrar expressividade. Recife se vende muito bem, a verdade é essa, Recife se vende muito bem. Aqui, dispensa apresentações, né? Salvador, capital da Bahia, minha cidade, né? Que tem ali um conceito de um lugar bom para... Durante muito tempo, o órgão oficial de turismo da Bahia vendia Salvador, como o governo do estado, na verdade, a Bahia, na verdade, como uma terra boa para viver, melhor para investir, boa para viver, melhor para investir e melhor ainda para visitar. Então, assim, tentava vender ali o investimento pelo turismo e pelas diversas outras atividades potenciais que a cidade tinha. Mas Salvador é ainda uma cidade que traz o potencial de investimento, mas reduzido se comparado a 10, 15 anos atrás. Mas é uma cidade promissora ainda, mesmo que uma cidade antiga e já bastante explorada. A gente sabe que o conceito da Bahia, de Salvador é um conceito histórico, cultural, mas que tem um apelo natural muito forte, né? E que aquela história que o baiano é preguiçoso, gente, é uma lenda, viu? É uma lenda urbana. Eu trabalho pra caramba, e todos os meus amigos e familiares trabalham muito e gostam de trabalhar. Aqui também dispensa apresentações, só trouxe coisa linda pra gente hoje. Rio de Janeiro, capital do Brasil, a gente ainda intitula desse jeito, né, pela maravilha que ela representa, a cidade maravilhosa. Pode não ser mais a capital, mas é o cartão postal, né? É o nosso cartão postal, sem dúvida, quando a gente fala de referência, né, de imagem, tirando as questões, né, aí, de ordem política que vem se arrastando há muito tempo, mas falando de imagem, né, o Cristo Redentor, o Rio de Janeiro ainda é cartão postal. Aqui, efetivamente, a nossa capital, né, aí, que se posiciona como uma cidade política, porque ali né, e junto com ela toda a complexidade daquilo que a gente entende de poder. É uma cidade que exprime poder, na verdade, né? Que exprime poder, que revela poder, que tem essa imagem, tem esse conceito. Há fora discussões do que estão por trás desse poder, mas é isso que exprime. E aqui a gente trouxe a Veneza, tá? Se a gente for comparar essa, olha só, essa com esta, né? Tem uma diferença muito grande, mas Recife se intitula a Veneza brasileira. Veneza, que sugere romantismo, que sugere... Depois da pandemia, essa imagem não é uma imagem pós-pandemia, tá? Isso está muito diferente. Vocês devem ter visto já nos noticiários, mas, enfim, é uma cidade que exprime romantismo, né, bucolismo, enfim. Aqui, a charmosa, elegante, né, Paris. Olha que eu estou trazendo para vocês nomes, né, adjetivos que associam a expressão ao conceito que essas cidades têm. Né? Então, charmosa, elegante, mas também hostil, né? Mas também hostil. Paris. Aqui é Ibiza, tá? Espanha, Ibiza, que tem todo um apelo de hedonia, todo um apelo de prazer pelo prazer, de felicidade também, mas que também mistura, que traz um apelo natural, histórico natural, muito presente também, né? E aqui, pena que o microfone não está funcionando, mas eu daria uma bala, uma passagem para Salvador, de ida e volta, quem acertasse pelo microfone. Nossa Palmas, a orla ali da Graciosa. E eu agradeço a todos que estão presentes, que me escutaram,
que fizeram aí plateia para mim. Espero que a gente tenha apresentado informações relevantes. A gente já estourou o horário, mas eu fico à disposição se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, algum comentário, tá? E puder falar pelo microfone. Se não, eu vou deixar o meu e-mail, que eu não coloquei na apresentação, perdão pela falha, aqui no chat, e também a lista de presença, tá? Que eu já tinha posto, mas depois entraram outras pessoas, talvez não esteja visualizando. Então, me dê só um segundinho para eu resgatar aqui o link para a lista de presença, porque nesta lista de presença aqui vocês terão ali o certificado. Kézia, você está me escutando? Kézia? Me parece que não. Olá, eu só gostaria de agradecer pela palestra. Achei bem interessante, assim, não tem, não é da minha área, né? Minha área é engenharia de software, mas eu gostei, assim, esses eventos diferentes, é bom para aprender coisas assim que eu nunca ouvi falar e achei muito legal. Que bom, Matheus, que bom que você gostou. Você é nosso aluno, né? Católica. Sim, sim. Que bom, bom ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada. Se precisar de mais alguma informação, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Quer dizer, o pessoal do marketing pode passar para o pessoal do marketing aqui no chat, e o marketing é melhor, o marketing direciona para mim, tá bom? Fica mais fácil. Bem, não sei se... Kézia, você quer falar alguma coisa? Você colocou um oi aqui, tá escutando, é só isso mesmo, né? Bem, a gente tem também aqui a Juliana, o Giovanni, Juliana, Giovanni, não estou conseguindo ver todo mundo no chat, o Valdinei, o Matheus, o João Paulo, Ana Carolina, enfim. Bem, espero que vocês tenham gostado. O pessoal do marketing pode fornecer depois, encaminhar, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma contribuição, ou queiram informações maiores, a gente fica à disposição, o pessoal do marketing pode capitanear isso daí com vocês, tá? Não esqueçam, a lista, vocês estão conseguindo ver aí a lista de presença? Sim. Conseguiram ver a lista de presença, o link? Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui de novo. Pronto. Bom, pessoal, bom dia. Bom meio de semana aí, tá? Sucesso para vocês. E lembrem-se, se não é bom para quem vive, não será bom para quem mora. Tá? A cidade, ou para quem visita. A cidade tem que ser melhor para quem mora nela, depois de pensar para quem vai visitar. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.